Agora você está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel, uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada pela companhia. Hoje você vai aprender a se cuidar melhor, a ficar mais bonita. Você vai conhecer um laser, que é um lançamento, que a Amanda já está aqui ao meu lado para fazer uma demonstração, que é muito legal. É tecnologia, assim, de última geração e ele ajuda na renovação das células e, consequentemente, melhora a firmeza da pele. Então, já é uma indicação para você que ainda não está vendo sinais de velhice na tua pele. Por quê? Porque daí você já previne. Agora, para a gente que já passou dos 50, já estamos lá nos 60, então, é quase gênero de primeira necessidade. Aí a Amanda vai explicar pra gente por que é que faz tão bem para a saúde. E tem um detalhe nesse laser que é o mais importante: não dói. Isso é o mais importante. Tem algumas contraindicações que você vai saber também durante a nossa conversa, mas o mais importante é você que tem medo, que não gosta de agulhas, tem gente que tem pavor. Então existem outras tecnologias justamente para que você possa se sentir melhor e cada vez mais jovem. Aqui, do meu lado esquerdo, está a Elaine, e hoje a Elaine está aqui para falar de um assunto muito legal, que é um projeto lindo. Nós já falamos quando o marido dela, o Robson, veio para cá cantar, nós falamos do Polenta Rock Show. E é muito legal porque eles têm feito eventos grandiosos, ensinando as pessoas, mais do que isso, aquilo que é o mais importante na vida, que é a solidariedade. Tudo isso através da polenta. Por quê? Porque ela serve polenta nesses eventos, mas mais do que isso, há muitos anos a Elaine tem uma associação que tem reunido pessoas em torno de uma causa que é linda demais. E você vai conhecer um pouco mais. É um projeto que engloba algumas escolas municipais e crianças com algum tipo de deficiência. Então eles levam a polenta. Na verdade, a polenta é uma desculpa para você ter um gesto de amor para as pessoas, unir as famílias em torno de um bem maior. Então o trabalho da Elaine é a coisa mais linda. E a polenta, vocês não têm noção do aroma. Tá demais, né, Amanda? Vocês não têm noção do aroma aqui dentro do estúdio. Nós vamos aprender a fazer essa polenta hoje e conhecer mais esse projeto. Certo, Elaine? Obrigada por você estar aqui, viu? E a doutora Eloara está aqui com a gente hoje, ela é pneumologista. E nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Porque existem algumas doenças pulmonares que elas se potencializam nesta época do ano. E você vai conhecer um pouco mais sobre isso. A doutora Eloara, ela é especialista em fisiologia do exercício e doenças da circulação pulmonar. Então, ela tem muita propriedade para falar nesse assunto. E, a despeito de uma doença mais grave, que pode se agravar ainda mais neste período, existem as doenças de inverno, que essas baixas temperaturas, se você não tomar cuidado, pode se tornar muito mais graves. Nós vamos falar sobre isso, certo? Amandinha, seja bem-vinda. Vamos começar com você. A Amanda tinha falado, eu tinha pedido para ela fazer do outro lado, você falou que ela tem uma prótese e não pode. Isso, ela tem uma prótese metálica do outro lado, a gente dá para fazer com restrições, mas para conseguir aproveitar bem, mostrar já um resultado ainda hoje, a gente vai fazer desse lado direito nela. Mas eu achei importante, eu te perguntei isso, porque essa é uma das contraindicações. Quando você vai fazer uma anamnese, quando você procurar a Amanda, por exemplo, normalmente você tem que saber falar tudo para o especialista, né, Amanda? Olha, eu tenho isso, vou fazer, tenho uma prótese na perna, quero fazer, porque também pode fazer para flacidez interno de coxa. Precisamos entender. Precisa saber, né? Isso, precisamos entender que o tratamento ele deve ser sempre personalizado. E esse é um dos nossos maiores objetivos que a gente emprega lá no nosso consultório. E o paciente ele é trabalhado como um todo e sempre realmente de forma individualizada. Então, no caso dela, ela tem uma leve flacidez no terço inferior da face e por esse motivo a gente vai fazer um tratamento para fazer um lifting. Esse, na verdade, é um ultrassom microfocado e ele dá, assim, um lifting imediato. O estímulo de colágeno, ele pode ter ali até 120 dias, mas imediatamente a gente faz... Você sente uma melhora, mas ao longo do tempo vai melhorando ainda mais, né, Amanda? Melhora sempre muito mais. O resultado verdadeiro mesmo é em 30 dias, embora a gente já veja um resultado ali imediatamente após. Para quem gosta daquele lifting sobrancelha... Dá uma levantadinha. Eu falei para Amanda que daí você já sai do consultório mais animado para continuar os outros tratamentos. Com certeza. Não é, Amanda? Olha, vou colocar na tela para você a foto que nós fizemos agora da Kelly. A Dai fez uma foto dela agora. Você que fez, né, Amanda? Sim. A Amanda fez uma foto dela, a foto está aí na tela. Essa foto foi feita agora. Você vê que a Kelly, ela tem 32, você falou, né, Kelly? Tem 30 anos, então a Kelly é jovem, ela não tem muita coisa. Então o que você vai fazer que você falou? Qual é a região ali do rosto dela?
Terço inferior da face, nessa região perto da mandíbula, do lado direito. Entre a mandíbula e o queixo, é isso? Isso, entre o malar, né, que é esse ponto de luz que a gente faz ali, e entre a mandíbula. Então, bem nesse ponto do terço inferior da face, é onde a gente vai trabalhar mais ela e vai fazer um lifting. E, claro, ela tem 30 anos, mas a gente já tem que trabalhar o preventivo dela para a gente poder ter um envelhecimento com qualidade. É o que eu falei, mesmo. não tem para você fazer uma prevenção, porque daí a prevenção eu vou fazer quantas vezes por ano? Uma vez ao ano, no caso dela, já é suficiente, um resultado maravilhoso. O mais interessante é isso, tecnologia, não vai agulha. Este equipamento que a gente tem é extremamente confortável, porque a gente tem várias máquinas, né? Várias marcas. E tem gente que se incomoda, né, com a dor, não consegue suportar muita dor, então tem que buscar outras alternativas. Exato, eu sou extremamente dramática, então Sério, eu Mandinha? Eu não, se você falar que faz bem, não quero nem saber, doutora, pode ter umas agulhas, não tô nem aí. Passa depois, a dor. Mas agora a tecnologia, ela veio para trazer resultado. Para doer cada vez menos. E doer menos, exatamente. Então, por que é Tulum? É o nome de um laser mesmo que é diferente? Thulium. Na verdade, Thulium é um laser específico para fazer um glow na pele. Ele vai tratar diversas funções, ele trata mais de 20 funções estéticas numa única aplicação ali que a gente faz. Ele vai fazer um BB Glow, né, que a gente procura. Como quando você faz aquela maquiagem mais com cara de pele mesmo, Isso. pele perfeita. Exato. O laser de Thulium, ele vem pós-microfocado. Para a gente conseguir ter um resultado imediato, que é o que eu gostaria de propor para vocês aqui, ao invés de vir com laser de Thulium, eu vim com ultrassom microfocado. Algo que vai realmente já melhorar a qualidade da pele. E pós isso, a gente consegue vir com laser de Thulium. Mais bacana, sem downtime. Então, aquela pele brasileira, a gente tá com a pele miscigenada, que adora uma praia, né? Então, aqui a gente consegue fazer o procedimento. Que é downtime? Sem downtime é tempo de recuperação. Então, ela consegue sair daqui, sai pronta para fazer as coisas. Vai trabalhar aqui, até para praia, se ela quiser sair daqui para praia, ela consegue. Eu não sei se a gente consegue mostrar, Lu. Tem aqui a foto. Aqui já é o rosto dela? Não, esse na verdade, é a tela do monitor para a gente poder aplicar. Mas eu digo assim, você consegue ver onde você vai aplicar. Ele tem disparos, então eu já fiz 2 disparos nela, vou continuar aqui para a gente conseguir ver um resultado já. E ao final a gente tem um número de disparos para cada... então aqui você já tem todo... É como se fosse um mapeamento do rosto. Exato. É que dá um sombreado, mas vou explicar para você. Nessa parte aqui é onde ela vai fazer. Daí vai aparecer... Começa a fazer, Amandinha. Deixa eu ver se vai aparecer aqui alguma... Aparece alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Só o tempo, né? A pausa. Não dá pra gente... Aqui não tem na tela, não tem. Só vai te avisando. Ele faz um barulhinho, mas se reparar, ela fica bem tranquila mesmo. Ela não fez nenhuma caretinha, nada, então acho que é porque não tá doendo. Até o sorriso veio. Ela tá rindo. Então, na verdade, é um procedimento que é mesmo indolor, né, Amanda? Sim, é um procedimento bem confortável mesmo. E no dia a gente já consegue ver uma diferença legal pelo lifting que ele faz ponto de coagulação térmica no tecido. Então eu falo que é como se fosse uma pele de frango na grelha. Você coloca a pele de frango, ela não enruga. Então é isso que ele faz, ancoragem de tecido. Amanda, mas você falou do efeito lifting, né? Quando nós falamos em efeito lifting, eu penso assim, depois eu sinto na hora, porque foi feito alguma coisa que vai dando mais resultado, ou aquele efeito de imediato que nós vamos ver, porque eu não sei que na tua casa você não vai conseguir ver 100%, porque nós estamos fazendo uma parte de uma sessão, na verdade. A sessão não dura só 10 minutos, que é o que a Amandinha vai ficar aqui. Mas aquele lifting, por exemplo, você faz perto do olho, daí dá uma levantadinha. Ele vai caindo um pouco para depois e ficando normal, né? Quer dizer, você tem aquele efeito na hora e depois vai voltando ao normal e vai gradativamente melhorando, né? Na verdade, eu falo que quando você tem um lifting, o resultado ele é seu. Imediatamente a gente não tem estímulo de colágeno, a gente tem a retração da pele pelo efeito térmico que ele traz, mas esse efeito térmico ele gera processo inflamatório. Então, na verdade, em 30 dias o resultado vai estar melhor do que hoje. Vai estar sempre melhor, nunca pior. Mas se eu faço um procedimento como esse, Amanda, ele é aliado a outros procedimentos que é legal fazer também? Depende do caso, né? No caso dela, a gente está trabalhando como preventivo, mas eu já conversei com ela ali atrás, a gente conversou que ela se incomoda muito com manchinhas, então aquele laser de Thulium seria maravilhoso para vir no mesmo dia, inclusive, para tratar de multicamadas. Então, esse equipamento é a única tecnologia capaz de trabalhar em SMAS.
que é a musculatura da nossa pele. Então, entendi. ele entra lá na musculatura. Por isso o efeito verdadeiro, né? Exato. Que não é uma coisa só daquele momento, né, Amanda? Não, exatamente. Então, ele traz esse efeito verdadeiro, mas dá sim e deve ser associado com outras tecnologias. E dependendo do grau de flacidez que eu tenho, até 3 sessões ao ano é o recomendado. Quanto mais velho, vai ficando mais flácido, né, Amanda? Não tem jeito, é a lei da natureza. Exatamente. Começa a cair. Começa e daí, a cair. nós falamos que eu até falei da prótese na perna. Tudo que é metal me impede de fazer um procedimento como esse, né, Amanda? Apenas na região. Se a gente isolar, como a gente trabalhou com essa paciente, ela ainda é indicada. Desde que feito de forma consciente, né, entendendo os pontos que ela tem contraindicação. Então, quem tem prótese metálica pode fazer. Então, no caso dela, ela tem um implante, ela pode fazer, mas a gente só vai fugir das regiões que tem a porção metálica. E a mesma coisa na perna, por exemplo? Mesma coisa na perna, abdômen. Se a pessoa tiver qualquer prótese metálica, a gente vai isolar essa parte. Mas tudo isso é conversado com a paciente antes dela deitar na Para maca. você já saber onde estão essas restrições, né, Amanda? Isso mesmo. Por isso que é importante quando você marcar, já vou colocar na tela o Instagram da clínica da Amanda e também o WhatsApp, porque você pode marcar o seu horário. Daí é assim, você vê aqui um procedimento, é que eu sempre falo para você. Só que na clínica existem vários procedimentos. E de repente na hora de fazer uma anamnese, que a Amanda vai avaliar, ou as funcionárias dela vão avaliar a sua pele, eles vão determinar o que é melhor e um procedimento que vai dar maior resultado para você. Isso é muito importante. Então, de repente, não é esse, é um outro procedimento. E nesse momento dessa conversa é que você vai falar tudo aquilo que você tem, que você imagina que possa ser um problema. No caso da prótese, gravidez, obviamente não. Mas existem outras limitações, Amanda? Para o ultrassom microfocado, são pouquíssimas as contraindicações. São próteses metálicas, doença autoimune, pacientes que esteja aí em uso de algum medicamento imunossupressivo, né? E, além disso, a paciente pode ter uma vida normal. As contraindicações são realmente muito pequenas. E é o que torna o tratamento como algo realmente diferencial, onde a maioria dos pacientes pode se beneficiar dele mesmo. Homens e mulheres, né, Amanda? Homens e mulheres, a gente Agora, trata os dois. Amanda, quem tem a pele muito machucada, por exemplo, por acne, espinhas, quando tem algum ferimento na pele, pode fazer? Não, aí a gente entra com um tratamento, principalmente no caso de acne, onde a gente tem pústulas, que são, na verdade, ditas como um processo infeccioso. A gente precisa fazer uma limpeza de pele prévia, deixar toda a pele bem estruturada. Cura primeiro aquilo, né? Isso, e tudo isso a gente também alinha antes de colocar no ultrassom microfocado. Enquanto a Amanda vai fazendo, quero colocar na tela para você, antes e depois que a Amanda mandou para mim de algumas pacientes. Tem algumas que a melhora é muito, muito visível. Dá uma olhadinha só. É importante dizer, inclusive, que todos esses resultados são resultados imediatos. Ah, esse é imediato? Esse é imediato. Você vê a flacidez ali perto E essa também, a flacidez perto do queixo, da papada, né, Amanda? Isso, essa paciente, ela já tem um grau de flacidez maior. Interessante, ela fuma. Então, já foi alinhado com ela que poderia ser que o resultado fosse diferente de uma pessoa que não fuma. Mas olha que lindo, mesmo assim, ela tendo resultado. Quem fuma tem um resultado, demora um pouco mais o resultado é menor. Pode ser que sim, pela fisiologia, né? A gente sempre Esse pescoço também ficou bom, hein? Ficou lindo. Olha. E esse também resultado imediato. Então, a maioria das fotos que eu trouxe aqui são resultados imediatos mesmo. E bacana que o paciente volta. Olha esse braço, menina! Lindo, né? Esse já são em 30 dias, então aquela pessoa que quer um tchauzinho. Mas mesmo assim, né, Amanda? Olha, lindo. Reduziu muito. Isso, e sessões únicas muitas vezes já traz esse resultado. Que legal! Agora, quando é braço, os membros maiores, daí eu faço mais que uma sessão, Amanda? Normalmente você recomenda mais que uma? No caso daquela moça, nessa moça, por exemplo. Sim, a gente recomenda 2 a 3 sessões para ter resultados mais expressivos. Mas a gente vê que mesmo em uma, já se vê diferença. Já vê a diferença, né? Isso que eu falei que anima, porque daí você vê a diferença e se sente animado para ter uma alimentação melhor, né, Amanda? Exato. Porque também tudo isso influencia, né? Exatamente. A alimentação, a prática de exercícios. Para o rosto também? Para o rosto também. E bacana que a Kelly aqui, eu já comecei o tratamento e já está dando para ver uma leve diferença. Ainda falta entrar com outras ponteiras. Vou entrar com mais uma aqui para a gente fazer um lifting maior. Mas a gente já vê que até tem uma hiperemia no local, sem dor, né, Kelly? Tá tranquila? Tá tudo sossegado. Amanda, vou deixar você aqui, vou conversar com a doutora Eloara, e daí, quando eu terminar lá, antes de chamar o intervalo, eu vou voltar para mostrar. Daí quando você terminar aí, você já coloca ela sentadinha, que eu vou mostrar junto com a foto. Ótimo. Tá? Olha, o Instagram da doutora,
clínicaessence.zn, ela atende aqui em São Paulo, e o telefone, o WhatsApp, para você marcar o teu horário é o 11 99108 7688. Esse é o telefone para você marcar, vai ficar aí na tela, depois a gente mostra de novo. Então eu vou lá, doutora, daí nós vamos mostrar depois, tá? Amanda, obrigada, viu, querida? Venha sempre aqui mostrar mais tecnologias pra gente. Pode deixar, a gente traz o laser de túlium na próxima. Mas o de túlium, você acha que a gente consegue ver? Daí você traz os antes e depois legais. Isso. É mais para manchas, né? Ele é mais para manchas, para poros dilatados, cicatrizes, até cabelo a gente consegue tratar crescimento capilar com ele. Então já vou marcar para você trazer esse, Combinado. Tá? Vem para cá comigo, depois eu vou mostrar esse resultado. Vou conversar com a doutora Eloara. Eu fiquei muito... Quando ela me passou esse tema, eu achei muito interessante, porque às vezes a gente se atém muito mais às doenças de inverno mais comuns, que é aquela gripe mais forte, que se você não cuidar pode virar uma pneumonia. Não é que é normal, mas elas são mais comuns, que nós já estamos habituados a lidar com elas. Só que a doutora falou de um assunto muito importante, que é agravado nesse período, e que eu acho que vale a pena falar, principalmente porque é uma doença que os sintomas se confundem muito com as doenças mais tradicionais, né, doutora? Boa tarde, doutora. Boa que tarde. bom que você está aqui com a gente hoje. Obrigada mesmo. E eu acho muito importante que a gente fale sobre isso, né, doutora? Eu acho que muitas vezes a gente se cuida tão pouco e se acostuma muito com as doenças. Eu falo, porque você está frio, você já sabe que vai ficar gripado. Não vou nem tomar vacina porque não adianta. Então a gente vai incorporando maus costumes e maus hábitos. Isso vai fazendo com que a gente vá se sentindo cada vez pior e agravando doenças que já são graves, né, doutora? Keila, boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Você é mineira, doutora? Eu sou capixaba, criada no norte de Minas, perto da Bahia, então imagina que mistura de sotaque, Eu chutei né? o mineiro primeiro, porque eu achei que era mais assim, aquela coisa da simpatia do mineiro. Mas tem bastante, isso mesmo. E Keila, assim, é realmente muito importante, independente da gente ter doença ou não, essa época do ano é uma época que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, você tocou num assunto fundamental, principalmente numa época que muita gente antivacina, né? A gente sabe, mas a vacinação é fundamental para a gente. Virou uma moda esse negócio de não vacinar, né, doutora? Isso. Então, assim, é fundamental que a gente mantenha nosso calendário vacinal em dia. E para as pessoas que têm doenças respiratórias, sejam asma, DPOC ou a hipertensão pulmonar, que é o nosso assunto de hoje, vacinar para a gripe, para a pneumonia, para o Covid, para a doença do vírus sincicial respiratório é fundamental. Por quê? Porque quando a gente se vacina, a gente mantém o nosso organismo protegido e diminui o risco de pegar a infecção ou ter uma infecção mais branda, que é isso que às vezes as pessoas não entendem. Eu vacinei e fiquei doente assim mesmo, mas às vezes você poderia ter um quadro mais grave. Diminui o risco de ser algo que te deixe muito mais debilitado, né, doutora? Isso. Doutora, quando nós falamos na hipertensão pulmonar, que é o que eu quero falar hoje, a gente tem um quadro de mais de 2 milhões, é algo que a gente não ouve tanto falar, mas a OMS diz que são mais de 2 milhões de pessoas no mundo com essa doença. O que é a hipertensão pulmonar, doutora? Não, Keila, a hipertensão pulmonar é uma doença rara quando a gente fala da hipertensão arterial pulmonar, porque existem várias doenças que podem cursar com hipertensão pulmonar. E é uma doença que afeta os vasos do pulmão, por isso que eu sou médica das doenças da circulação pulmonar, né? Então, é uma doença que faz com que os vasos fiquem cada vez mais fechados, mais rígidos, e aí atrapalha com que o sangue saia do coração para passar dentro do pulmão para ser oxigenado. Então, à medida que esses vasos vão ficando com calibre mais reduzido, eu tenho que fazer com mais força para o meu coração passar esse sangue dentro do pulmão. Por isso que muitas vezes os problemas também cardíacos podem acontecer por conta da hipertensão pulmonar, né, doutora? Isso. Então, a hipertensão pulmonar, quando a doença está dentro do pulmão, ela afeta o lado direito do coração e ele vai ficando dilatado e o paciente vai ficando cada vez mais cansado. Mas também existem doenças do lado esquerdo do coração que fazem com que o sangue fique voltando para dentro do pulmão. Então, o coração e o pulmão, eles têm uma sintonia, eles têm que funcionar perfeitamente. Então, são dois órgãos fundamentais para que tenha esse funcionamento adequado. Mas a gente sabe que o lado direito e esquerdo, eles funcionam de forma diferente junto com o pulmão. Agora, doutora, existe uma causa específica? É hereditário? É má alimentação, maus hábitos, friagem? Não, não tem a ver com os nossos hábitos de vida. Quando a gente fala da hipertensão arterial pulmonar, ela pode ser idiopática, pode ter um componente genético. Então, existem famílias que evoluem, isso é muito mais raro do que a doença que já é rara.
Podem ter, por exemplo, crianças que nascem com doenças do coração, que são as cardiopatias congênitas e que não são adequadamente corrigidas na infância. Então, elas vão descobrir na idade adulta e isso faz com que possa acontecer com hipertensão pulmonar. Como a Amanda comentou, doenças autoimunes, elas também podem cursar com hipertensão pulmonar, principalmente a esclerose sistêmica e o lúpus. Então, esse é o quadro da hipertensão arterial pulmonar. E tem uma outra doença que chama hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, que é quando o paciente tem um coágulo que para dentro do pulmão. E se esse coágulo não se dissolve, ele evolui com hipertensão pulmonar. Mas daí, então, em alguns casos, por exemplo, no caso da criança, doutora, pode ser assintomático? A princípio, a criança não sente nada, o adulto também não, e por conta disso vai se agravando até que uma hora estoura o problema? Mais ou menos isso? Então, às vezes, as crianças nascem com o que eles chamam de sopro, tem ali uma alteração na hora do parto ou do pós-parto, mas às vezes não é valorizado ou não faz diagnóstico. Essa criança pode se desenvolver... Não está sentindo nada, né, doutora? Então, tudo bem. Às vezes se desenvolve normal e depois ela pode ter uma complicação. Agora, os sintomas são muito parecidos com outras doenças, a fadiga, né, a falta de ar, coisas que a gente pode achar que é algo que não tem nada a ver com o problema sério que é. Porque eu li que tem alguns casos que não tem cura, né, doutora? Isso. Só um controle, né? Essa doença ela não tem cura. E isso que você falou é muito importante. Como é uma doença que causa falta de ar, fadiga, diminuição das suas atividades diárias, às vezes a gente acha que são outras doenças. Então, às vezes o paciente pode ser diagnosticado como asmático, como sedentário, porque ganhou peso, e às vezes você deixa de fazer um diagnóstico de uma doença que eu sei que é rara, mas ela pode ser grave. Se a gente não trata ela de forma adequada, esse paciente pode progredir a doença e ela pode vir até ser fatal, infelizmente. E essa nossa conversa é importante para você entender que quando você tem algum tipo de dor ou uma reação diferente daquilo que é o seu dia a dia, se ela durar um pouco mais do que o normal, que os médicos sempre falam, 3, 4, 5 dias, uma semana, é importante procurar um médico, porque um diagnóstico errado ou tardio pode colocar a nossa vida em risco. Então, é muito importante, principalmente por serem alguns sintomas de quem está só cansado ou trabalhando demais, né, doutora? Estou estafado, estou cansado demais, estou com falta de ar, porque o tempo está ruim, ou estou nervosa. Então, esse é o maior problema dessa doença, é esse diagnóstico tardio, né, doutora? Sim, e a gente sabe, Keila, que assim, no mundo inteiro esse diagnóstico costuma ser tardio, por isso mesmo que você comentou. Como é falta de ar, você vai ficando mais velho, ganhando mais peso, muito estressado no trabalho, às vezes você não valoriza o sintoma. Então, por exemplo, é uma dona de casa que começa a deixar de fazer algumas coisas em casa, mas aí os filhos chegam da escola, aí o marido fica cansado, e ela está cansada pela rotina, então às vezes ela não valoriza e ela tende a buscar uma avaliação médica mais tardiamente. Então é importante isso que você falou. Começa a notar que seu corpo está estranho, isso é o primeiro sinal de alerta. Não melhorou? Procura o médico para fazer uma avaliação, porque outras doenças podem aparecer e a hipertensão pulmonar é uma delas como causa de falta de ar. Doutora, você falou da importância da vacinação, eu até quero tocar nesse assunto já que você falou nisso, porque muitas pessoas falam assim, eu tenho medo de me vacinar, ou tenho só 30 anos, eu vou me vacinar agora, dizem que depois se eu não vacinar eu vou ficar doente. Isso é uma bobagem? Tem uma idade mínima para começar essa vacinação, doutora? Não, isso eu falo que é lenda urbana. Mas as pessoas falam isso, né? Não, porque se eu não vacinar o ano que vem, daí pronto, vou ficar doente. Como se só aquilo ali te imunizasse e você não... É meio psicológico, eu acho, né? Você achar que não vai dar, ou você achar que vai ficar doente. E entender que a vacina não é um milagre. Ela é mais uma forma de proteção, por isso que ela é importante. Ela não vai te deixar... É como a história da vacina contra o Covid. Quantas pessoas ficaram doentes? Só que muito menos morreram. Sim. Então, isso é importante você entender. Nessa época do ano, essa mudança, essa variação de temperatura, porque nós temos no mesmo dia 28 graus e depois 9, isso, independente de você ser muito forte, muito saudável, pode te causar um problema que pode se agravar se você não estiver protegido, né, doutora? E é até interessante você ter tocado nesse assunto, porque eu ainda estou com a roupa de que eu saí de manhã de casa e você já está de manga curta, para a gente notar esse efeito cebola que às vezes acontece em São Paulo. Isso, em São Paulo. Então, assim, a vacinação é fundamental. E outra coisa, nessa época... É ótimo. Adorei. E outra coisa que é importante é a gente evitar aglomerações. Porque, por exemplo, nas doenças respiratórias, como que a gente se contamina? São as gotículas, é o aerossol, é as pessoas que não tossem de forma adequada, tosse na cara de todo mundo, espirra, né, sem fazer uma proteção. E aí, imagina, em São Paulo, né, as pessoas pegam ônibus, metrô, tem muita gente. Então, assim, sempre o ideal é lugares ventilados,
Se a gente está num lugar aglomerado, tentar abrir o máximo de janela possível. Máscara, doutora, metrô, por exemplo, que daí Não. tem lugar que não tem como, tá muito lotado, 7 horas da manhã. Você acha que a máscara ainda ajuda? Olha, a máscara ajuda, mas assim, é difícil depois da pandemia você falar para alguém colocar máscara para ir num transporte público. Aí eu acho que depende muito da segurança de cada paciente, de se sentir confortável ou não naquele ambiente. Não dá para a gente prevenir 100%, até porque contaminação é ali pertinho, né? E aquele ar fica em suspensão. Mas acho que assim, a máscara se a pessoa se sente segura de estar no metrô, no ônibus de máscara, acho que ok, mas Funciona. Não existe uma recomendação formal mais para isso, né? Então, ambientes ventilados, diminuir a aglomeração, não ficar com pessoas, quando você é um doente respiratório, evitar contato com pessoas que estão doentes, né? A gente também tem que evitar um pouco. Tá doente, começou a ficar resfriado, tá gripado, não vai trabalhar. Hoje a gente tem home office, ou coloca alguém para substituir, não vamos contaminar toda a população, né? Existe algumas recomendações e o bom senso. Doutora, no que diz respeito, antes de nós encerrarmos, quando nós falamos da hipertensão, você falou que não existe uma cura. Mas o que significa esse tratamento? Ele é medicamentoso e algumas coisas eu preciso mudar no meu dia a dia, em especial também nessa época? Isso. Então, assim, nessa época do ano, o paciente com hipertensão pulmonar, ele é um paciente muito sensível a quê? Ele não é aquele paciente que fica infectado toda hora, como um paciente com asma ou fumante, mas uma infecção leve pode descompensar a hipertensão pulmonar. Então, esse paciente, às vezes, piora a falta de ar, começa a reter líquido, fica tonto. Então, o paciente deve evitar, sempre que possível, não ter doenças respiratórias. Acho que isso é a primeira coisa. Em relação ao tratamento, hoje nós temos tratamentos, tem 4 vias diferentes de tratamento, uma nova droga que foi lançada agora. Então, os pacientes que têm hipertensão pulmonar precisam ser encaminhados para um centro de referência que saiba lidar com doença rara, né, e que trate adequadamente o paciente com hipertensão pulmonar, porque nós temos vários medicamentos que podem fazer o paciente melhorar, frear a doença e melhorar a qualidade de vida do paciente. Uma vez que a doença estabilizar, às vezes os pacientes vão começar a fazer reabilitação, exercícios supervisionados, porque manter um músculo saudável também ajuda você a respirar melhor. Então, essas, lógico, vão ser recomendações que vão vir dos seus médicos, né? Sabendo o momento certo de que cada tratamento deve ser implementado para o paciente. Olha, vou deixar o Instagram da doutora para você acompanhar, porque tem muitos artigos, eu fui lá olhar o Instagram dela, tem muitos artigos que vão te ajudar muito a entender melhor, que é o DRA.Eloara. Daí tem o 0800, que elas passaram para a gente, que é um serviço de atendimento imediato. Se você tem algum problema pulmonar, você liga e você vai ter ali todas as orientações. Então, o 0800, está aí na tela para você, para que você tenha também esse conhecimento, porque muitas vezes a falta de informação é que faz com que você tenha um atendimento tardio. Daí você conversa com eles e eles vão te dar as primeiras orientações para que você seja encaminhado de maneira adequada e o mais importante de tudo, descubra um problema sério como este na forma mais rápida possível para que você busque o tratamento adequado. Doutora, obrigada, viu? Obrigada, fica aqui para você comer polenta com a gente, doutora. Tá joia, vai ser um prazer. Olha, eu vou para o intervalo, depois do intervalo eu vou mostrar o rostinho da Kelly e vou começar a nossa receita. Não sai daí não, porque é muito rápido. Estamos de volta com tudo de bom para você. Hoje nós fizemos um procedimento muito legal com a doutora Amanda e a Kelly já está até com o rostinho virado, que eu pedi para colocar o antes e o depois na foto que nós tiramos pouquinho antes de começar o programa. Dá uma olhada na diferença. Levanta um pouquinho só o teu rosto, Kelly. Olha, dá uma olhada na diferença daqui, que eu tô vendo, está na tela, aqui. Tá vendo? Esse ângulo. E olha a sobrancelha dela como levantou, gente. Que legal. Muito legal. E ela é nova, quase não tem nada e a gente consegue ver perfeitamente. Você que está na tua casa, dá para você ver também, porque eu tô vendo bem pela tela ali. Parabéns, viu, Amanda? Gostei. Gostei. Ficou lindo, Amanda. Olha, aproveitou para fazer um lifting na sobrancelha dela. Já aproveitou, já levantou. Eu falei que agora ela não pode deixar de fazer outro lado. Exatamente. Fica aqui pra você fazer o restante, Amanda. Claro. O endereço da Amanda, eletrônico da Amanda tá aí na tela para você. Nós já tínhamos colocado, tô colocando de novo. E mais o contato para você marcar o seu horário. Vou trazer a Amanda de volta para nós fazermos o outro laser também, certo, Amanda? Isso. Elaine, seja muito bem-vinda. Deixa eu jogar meus cabelos aqui para trás para nós começarmos a nossa receita. Tá nervosa por quê, menina? Você faz polenta para mais de 1000 pessoas, tá nervosa? Você vai fazer só pra mim. Ah, então hoje. Tá bom. Só nós pra mim, pra todo aqui mundo que tá vendo. Obrigada, viu, Elaine? Obrigada. A Elaine tem um projeto lindo. Ai, quanto tem presente pra mim? Que lindo!
Olha só, Robson tá ficando chique, hein? Depois eu vou abrir. Antes de terminar o programa, eu vou abrir tudo. E aí, minha querida? Nós temos um projeto social que é levar o rock, resgatar o rock e alimentação para as pessoas. Porque às vezes as pessoas não vão num evento porque não tem como se alimentar. Você juntou as duas coisas. A gente juntou. E a gente trabalha com deficientes e eles tinham dificuldade para a gente poder levar qualquer tipo de alimento. Então a gente fez a polenta, que era mais fácil para a deglutição deles. A imagem que você está vendo aí é a do último Polenta Rock Show. Isso. Foram mais de 1.000 litros que a Elaine fez da polenta. Essa é uma parte de todo um projeto que a Elaine já tem há algum tempo, que é o Nani Apple, que eu vou falando para você durante a nossa receita. Esse aconteceu agora. Dia Daí 17 o de Robson, maio. que é um roqueiro, que já veio aqui no programa, você pode ver a participação dele lá no nosso canal no YouTube, ele veio em março. E daí eles cantam, tem brinquedos para as crianças e Algodão a polenta doce. entra no meio dessa história. Então é muito legal porque eles estão se juntando, só que dali muita coisa aconteceu através da instituição que eu já vou falando para você. Mas vamos começar a fazer também, se não dá tempo de contar. E vamos começar Por onde começamos? Vamos começar por um segredo. Ai, que ótimo, adoro o segredo. Todo Conta, mundo Lan. quer saber como é que a gente faz a polenta e por que fica diferente. Eu acredito que o segredo seja colocar o fubá para hidratar. Ah, então a primeira coisa em casa, fica muito tempo para hidratar? Não. O tempo que a água vai esquentar. Ah, entendi. Então a gente já vai deixando o fubá hidratando, Certo, porque ele demora um pouquinho. tá, E enquanto isso, nós já vamos colocando os temperos. certo. O alecrim, Então na água que eu vou fazer a polenta, você já coloca o tempero. já coloca o tempero. O Que você alecrim é outro colocou? segredo. Alecrim na polenta? Alecrim. Olha só. Aí a gente coloca o Por isso que tá esse tempero. aroma, né? Porque alecrim, menina, É, o é uma alecrim. delícia, né? Daí você colocou mais o que ali no tempero que você pôs? Caldo de legumes, um tempero seco que fica da preferência da pessoa, né? Qual que você sugere? Eu uso uma marca específica. Não, pode falar. Pode Eu falar. uso Saborami. Ah, tá. Daí você mistura um monte de ervas. Não, eu uso só o alecrim, o Saborami e caldo de legumes. Certo. Daí deixa esquentando já com todo o tempero. Com todo o tempero e vou colocar já a margarina para poder... Que é uma parte da margarina, né? Da Uma receita que parte você me da passou, né, margarina. Elaine? Porque a Elaine trouxe todos os passos. Por quê? Porque normalmente o melhor, o que nós te aconselhamos, que ela falou pra mim, é você fazer na panela de pressão. Em programa de TV, a gente não usa, por uma questão de segurança, a panela de pressão. Então, na panela de pressão, o que vai acontecer? Vai esquentar aqui, a gente tem uma para finalizar, você vai entender. Mas quando esquentar essa mistura aqui da água, que já está temperada, você vai colocar essa polenta hidratada e ela vai ficar na panela de pressão 20 minutos, que é para dar a consistência da que você vai ver que nós já deixamos semi-pronta para finalizar. Então isso é importante. Claro que dá para você fazer se não for na panela de pressão, mas obviamente vai demorar um pouco mais, E né, talvez Elaine? não vai ficar tão cremosa quanto fique, porque a gente vai mexer a panela até ela borbulhar. Borbulhou, a gente tampa a pressão por 22 minutos. 22, você já contou 22. certinho. Nós já tentamos fazer com 18, E com você 24. já tentou fazer sem panela de pressão? Você acha que ela fica Algumas mais... pessoas- Eu acho que ela fica mais aguada, não fica? Algumas pessoas reclamam que não gostam de polenta. E quando a gente faz na panela de pressão, ela fica com uma textura... É, a cremosidade tão dela a gente vê. gostosa. Os pratos que ela montou aqui, você vai ver que é aquela polenta Eu acho que a pressão faz a que diferença. em Minas a gente fala, chama de angu. Chama de Né, angu. doutora? O angu, né? E em Minas Eu a acho gente... que- É que minha família é mineira, doutora, deve seguir. Mas só que o angu não tem tempero nenhum. O tempero tá só no molho, né, doutora? E A aí tem doutora essa manja, tá vendo? diferença. Ah. Enquanto isso, a gente já vai começando, enquanto a água está esquentando aqui, o fubá hidratando, a gente já vai começar fazendo o molho. Tá. Daí eu quero que você... Ah, e aquela que nós vamos finalizar tá aqui, né? Tá aí. Tá. É que com... Você tá conseguindo? Porque normalmente não consegue por causa da luva. E agora ela foi indo. O molho também já tá pronto, mas também tem uns segredinhos no molho aí, né? É, a gente Uma coisa legal que eu achei desse molho é isso daqui, olha. A gente que já traz a carne desfiada. E a carne desfiada ao invés da carne moída, porque normalmente se usa a carne moída, né, Elaine? E a gente usa ou Você usa lagarto desfiado. ou colchão mole, que é uma Ah. carne mais... menos gordurosa, né? E é mais suculenta, né? mais Macia. suculosa, mais fácil para poder fazer as coisas. Aí Certo. a gente vai colocar também, vai reforçar um pouquinho do tempero, Então você já desfia a carne. já desfia a carne. Nós colocamos um pouquinho de açúcar. Você costuma usar tempero pronto ou você faz o tempero?
Perdão, uso só tempero pronto. Tomate, você costuma usar o tomate? Não, eu só molho de uso tomate? pronto. Você já compra o molho de tomate pronto? Porque a gente não tem tempo. Como a gente faz uma quantidade muito grande, Não dá pra você fazer. não dá tempo da Mas gente daí fazer. eu uso aquele mais consistente, tipo aqueles de antigamente, elefante. Não, eu não ou uso você usa o extrato, eu normal? uso molho pronto. Mesmo, tá. É que normalmente a gente acaba que... Depois a gente vai até pedir patrocínio para a empresa, porque a gente já tentou fazer de outras marcas e não fica com o mesmo sabor. Ah, é interessante isso, né? Tem um povo que faz umas coisas tão boas, você é obrigado a fazer comercial de graça. Porque não fica igual. É igual a história da bendita da maisena. Não é, Elaine? Você que cozinha? Sim. Maisena é Faz uma uma marca diferença. que dá uma raiva de você falar. Leite Ninho também. E não tem jeito, a gente coloca... Você coloca outra marca, não adianta, do leite em pó. A gente vai colocar aqui o molho, o açúcar, o tempero e vai provar para ver se ficou num sabor gostoso. O molho é o molho que você tem que comer e querer comer o molho sozinho. Molho tem que ser... Se você não comer ele sozinho, ele vai ficar levemente agridoce para dar um sabor, uma explosão de sabor junto com a polenta. Então ele vai dar um tchan. Um tchan. Aí depois que ferve, a gente vai colocar aqui a carne já desfiada. Aliás, quero mandar um beijo pra Carol, assessora do Robinson, que me apresentou a Elaine. Um beijo pra Carol, porque eu amo mostrar pra você que você, às vezes, uma atitude que você toma, se transforma a vida das pessoas. Eu estava falando da instituição da Elaine, enquanto ela mexe aqui, eu quero colocar na tela, ela tem atendido, só pra você ter uma ideia, são mais de 800, ao todo que eu fiz as contas lá, dá mais de 800 crianças, né, Elaine? É entre adultos com deficiências de 18 a 30 anos. E mais o pessoal da creche. E mais as crianças, de 0 a 5 anos. Acho que 980 que eu fiz a conta lá. Aproximadamente. Que é assim, é um projeto que a Elaine começou há quase 20, né, Elaine, que você começou? 21 anos atrás. Ela começou esse projeto e daí o que aconteceu? A própria Prefeitura de São Paulo ficou sabendo e convidou para ela fazer a polenta nas escolas. Então, algumas escolas têm como se fosse uma parceria. Mas aí o que ela faz? Ela junta um pessoal também que quer ajudar e essas pessoas usa até os créditos da nota fiscal paulista. Ela faz todo um esquema para conseguir arrecadar o suficiente para atender. Então, as escolas, as crianças também recebem a polenta. Esse pessoal que tem uma deficiência também, adultos também. Então, é um trabalho lindo que a gente separou assim esse vídeo para você entender um pouquinho mais. E agora a gente começou também, Keila, a fazer um trabalho com pessoas em situação de rua. Então, no sábado, nós já servimos... Nós não fomos, mas nós encaminhamos 25 litros de polenta mais 15 litros de molho. Nossa, e aí, gente. O pessoal e nessa que época do ano é tão quentinho, né? Falou que não sobrou nada. Eu imagino. Bom, e essas pessoas têm toda uma história de abandono emocional também, né? Que não é só morar na rua, né? Você saber que ninguém olha por você, não é nem para você, é para você também, né? A pessoa não olha para ela e para a situação dela, né? É muito lindo. E agora trabalho. E aí a gente vai já começar um novo desafio, tentar alguns sabores diferentes, porque a gente só faz com carne bovina. E daí tudo que você faz é doação. As pessoas vão te ajudando. Gratuito pela nota fiscal paulista. E para você bancar tudo isso? Também tem parceiros? Não, por enquanto é só com os créditos do nota fiscal paulista que você pode doar sem colocar a mão no bolso. Você cadastra a associação Nani Apple como beneficiário dos seus créditos, você dá o seu CPF e o crédito vai pra gente. Ah, então, por exemplo, se eu tenho nota fiscal paulista, na hora de creditar, ao invés de vir no meu nome para sacar, eu ponho o seu nome. Mas você tem que cadastrar lá a Associação Nani Apple como instituição que vai receber esses créditos. Olha que legal! A intenção é que seja 100% gratuita a polenta, que é um gesto de amor em forma de polenta, Não, e também não dá para bancar tudo, porque é caro. Hoje em dia também as pessoas ligam a polenta com tudo muito barato, mas não é, porque ela rende muito, né? Sim, mas a polenta é barata, mas a carne não. Não, ainda mais essa carne que você usa. Agora já está borbulhando? Quando está borbulhando, nós vamos colocar já... A polenta. O fubá hidratado. Então você vai deixar o fubá hidratando o tempo que esquentar a água. Esquentou a água, você joga o fubá. Para essa quantidade que nós colocamos na tela, ela rende quantos litros? A gente colocou para 6 litros, né? Que equivale a quanto em travessas, mais ou menos? Eu não tenho essa noção. Em porções? É porque eu só sei falar... Por exemplo, 1.000 litros serve para quantas pessoas? 1.000 litros serve para 4.000 pessoas aproximadamente. Nossa, porque a gente faz uma panela de 25 litros de polenta. Numa quantidade dessa para cada um? Aproximadamente. Tá. Rende muito, né? Rende, mas... E o pessoal quer comer a carne, né? É lógico.
Não, se é com molho de carne, você quer comer a carne, não adianta. Ó, então a gente vai mexendo aqui até borbulhar. Certo. Ó, e ela, se você vai mexendo direitinho, ela não vai empelotando. Desde que você faça o quê? Coloque os temperos secos na água por isso, fria. então. Se você colocar na água morna, já vai empelotar. Essa daqui é a que nós vamos finalizar, né, Elaine? De lá. Essa aqui? Isso. Não, olha o tamanho das panelas que ela trouxe. Quase não tem polenta. Olha, daí você acha que, se bem que eu acho melhor a gente tirar um pouco e colocar uma outra panela menor, né, Ó, Elaine? essa daqui eu vou tirar aqui. Não, pode mexer um pouquinho pra gente, quem tá em casa ter essa noção. Que quanto tempo você mexe pra colocar a pressão aí? Uns 10 minutos. Aí quando começar a chiar, como diz o mineiro, né? Começou a chiar, 22 minutos. Ah, então, por exemplo, agora você já colocaria ela na pressão? Ainda não pulou. Quando começa a pular, aí você põe na pressão. Quando começa a pular, coloca na pressão. Daí, quando começa a apitar, eu conto 22 minutos. 22 minutos. Tá. Eu vou pegar e vou pôr, Elaine, você quer ver nessa daqui? Ai, que não tem outra grande aqui, né? Acho que dá pra pôr nessa mesmo. Acho que dá pra deixar aqui, né? Que essa panela não é boa pra pôr nessa indução, não. Mas ela tá quente. Tá? Tá. Então, acho que dá. Peraí. Então, daí, olha, a textura que ela vai ficar, que é o que eu queria te mostrar, é essa daqui. Deixa eu pegar só uma... Ó, começou a pular aqui, a gente já pode... Pulou, então, põe na pressão, começou a apitar, 22 minutos. 22 minutos. Tá. Então, Elaine já tentou fazer de uma outra forma e com outra minutagem. Não rolou. Não rolou, tá? Daí aqui, o que aconteceu aqui? Ó. Aí foi quando ela já tirou, vamos supor, ficou os 22 minutos. 22 minutos, a textura vai ser essa. Isso. Deixa eu só mostrar pra você que tá em casa. Tá vendo? Ela vai ficar nessa textura aqui, depois dos 22 minutos, tá? Assim. Daí aqui é só finalizar. Agora é só finalizar. Finaliza com o quê? Vamos lá. Aqui tem um creme de leite, tem... Não, aqui finaliza com a margarina. Certo. Que veio pra cá, não tem problema? Não. Tá a margarina aí ainda? Tem um pouquinho aqui ainda. É que eu tinha tirado, né? Colocado pra lá. Então finaliza com um pouquinho da margarina só. Eu tenho 35 gramas para essa quantidade. Ah, então você já tem o tanto certinho, né? A gente foi fazendo várias contagens até a gente conseguir fazer certinho. E aí agora a gente já pode servir. Tá, mas eu quero, antes de servir, deixa eu te perguntar uma coisa. Essas cocadas, tem alguma coisa a ver com o projeto? Você serve lá também? Como que é a história da cocadinha? Nos dias das festas, a gente faz pro pessoal que trabalha com a gente. Ah, entendi. Porque a gente tem que... É um mimo para retribuir o que as pessoas fazem por nós. Olha que lindo. Um beijo pro Robson. O Robson tá aqui com a gente. Nossa, você agora também tá... Você tá visionária mesmo, hein, Elaine? Opa! Essa Elaine, vou te falar. A gente comentou quando o Robson veio aqui que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher que não te deixa desistir. Aliás, você tem que aprender a estar rodeado de pessoas que te amem de verdade e que te ajudem a lutar pelos teus sonhos. Olha que coisa mais linda. Tudo completo. Gente, que bonito. Olha, magenta e tudo. Elaine, que lindo. Olha só. Espera aí que tem mais. Olha, caneca, copo, caneta. Isso aqui o que é? Ah, é toalhinha também. Que lindo, parabéns, Robson, que Deus te abençoe. Lembrando que o Robson veio aqui em março e a participação dele está lá no nosso canal. Aliás, entra no nosso canal, se inscreve, todos os dias nós postamos o programa, daqui a pouco a nossa conversa com a doutora, com a Amanda e também essa receita vão estar lá disponíveis para você, que a Dá já vai subir. Ah, uma coisa legal que a Elaine falou é assim... Perguntar para mineiro se gosta de queijo, doutora. Ela falou, tem gente que não gosta de queijo, então a gente não coloca. Não é o nosso caso, entendeu? Que bonitinha. Ah, esse é da polenta. Esse é da polenta. Ai, que linda. Adoro caneca, Elaine. Obrigada, viu? Linda mesmo. Olha, e você então, o que você vai fazer agora? Você que não tem o hábito de... Quando alguém pergunta para você no mercado, você quer nota paulista? Fale que sim. Daí, se você não quiser o dinheiro, a associação quer. Não é? Sim, ajuda muito a gente. Vou te falar uma coisa, e é muito importante essa história, porque existe às vezes a gente é mal informado. Pode colocar a nota paulista em tudo, sempre tem um resgatezinho,
Não é, Emily? Sempre tem um resgate. Então, direcione para quem está fazendo bem. É lindo. Depois você entra lá no Instagram da instituição, que é o IMT Nani Apple, tá aí na tela para você. Você vai ver o trabalho lindo que eles fazem. Tem vários depoimentos lá das pessoas que são atendidas. É lindo o trabalho. Você também pode contribuir ligando para eles. Tem o contato também na tela, que é o 970689881. Também lá no Polenta Rock Show, você já fica sabendo dos próximos eventos. Essa foi a 4ª edição. Então, tudo isso você pode ajudar também, que toda ajuda é bem-vinda. Com certeza. Ó, Com queijo, por favor. coloque seu queijo. O meu marido é mineiro, ele gosta de muito queijo. Que queijo que eu uso? Aí fica a critério de cada um. Qual que você prefere? Qual que você usou? Esse daqui é parmesão, mas o meu marido Eu prefere acho que o de mussarela. Ah, é? Deixa eu ver. Eu acho que eu vou preferir de parmesão, que é mais temperadinho. Nossa, gente, mas tá... Vamos ver. Nossa, que delícia esse alecrim. Meu Deus, Dá uma maravilhoso. junção, né? Sabe que não pode tomar sopa assim, né? Os ricos vão dizer que eu tô... Pode falar, é assim, ó. Mas é que eu queria tudo uma vez mesmo. Mas é que é assim. E só um pedacinho assim, sabia? Pra demorar mais tempo pra comer. É, doutora, é verdade. Mas a gente gosta de comer assim mesmo, pra sentir mais o sabor. Tudo de uma vez, né, Elaine? Com certeza. E a gente agradece o convite, agradece poder mostrar o nosso trabalho. Menina, eu que agradeço você estar aqui. Além de fazer uma delícia como essa, a gente poder mostrar pra quem tá em casa que você tem várias maneiras de ajudar quem tá fazendo bem. Muito lindo esse trabalho. Deixa eu te mostrar uma coisa. Ah, e eu queria experimentar a cocada. Vou experimentar também, antes de encerrar. Aqui, ó, pegar essa mesmo. Nossa, gente. Vamos ver. Uma cocada cremosa, maçaricada. Nossa, que delícia. Meu Deus do céu. Maravilhosa. Elaine, conta com a gente para tudo que você precisar. Muito obrigada pelo convite. Uma alegria ter você aqui, viu? Parabéns por esse trabalho lindo que vocês desenvolvem. E a gente está aqui para ajudar mesmo, de coração, viu? Obrigada. Venha sempre. Ah, linda. Deus te abençoe, viu? Quando a gente faz o bem, né? Deus vê e ajuda. Depois de um tempo, os meninos fazem parte do nosso DNA. Porque vocês passam a vida ajudando, né, Elaine? Então, E é uma vida para eles, porque eu e meu marido, nós não temos filhos, né? Mas nós temos essas pessoas que são atendidas por nós. E que se tornam filhos. E que são tão especiais e precisam tanto desse amor, né? Faz tudo valer a pena. Muito Venha obrigada. mais vezes, viu, Elaine? Vai ser uma alegria ter você aqui com a gente. Todos os eventos que você fizer lá, você pode contar com a gente para divulgar, que vai ser uma honra poder mostrar o trabalho de vocês. E olha, você ajude a instituição, faça o que eu te falei. Cadastre a instituição, depois você conversa, chama a Nani no WhatsApp, conversa com ela, e daí ela vai te dar todo o caminho, que tem que ser o CNPJ da instituição. E tudo é direcionado para essas crianças. São quase 1000 crianças que estão sendo atendidas pelo projeto e também no Polenta Rock Show. Você também pode participar. Tem tudo ali no Instagram da instituição e também no do Polenta. Obrigada, viu, meu amor? Obrigada. Olha, vou terminar o programa de hoje já te agradecendo pela companhia, agradecendo também a doutora Eloara, a Amanda por estar aqui com a gente. Obrigada. Amanhã nós voltamos às 2h da tarde. Amanhã nós vamos falar um pouquinho também do trato com os animais nesta época do ano. E olha, tem uma receita deliciosa, como sempre, te esperando aqui com a gente. Um beijo, Deus te abençoe, a gente se vê amanhã.